A palavra que mudou tudo na minha vida e também pode mudar na sua. Eu aconselho demais você usar essa mesma palavra que eu usei na minha vida para eu começar a eliminar as coisas que eu não queria e começar a atrair as coisas que eu quero para minha vida hoje. Então, eu vou te ensinar essa palavrinha muito simples, poderosa. Então, fica aqui comigo nesse vídeo. Se fizer sentido para você, depois de tudo que eu falar, você se inscreve no canal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e vamos juntos nessa construção de uma nova pessoa, nesse desenvolvimento pessoal para a gente ser melhor a cada dia para as pessoas que a gente ama. Então, vou começar te falando qual foi a decisão que eu tomei. Bom, eu sempre fui muito autocrítica, né? Muito autocrítica, desde criança. E quando eu era criança, eu acredito, sim, hoje analisando friamente, que eu tinha uma autoestima bem baixa, sabe? Eu validava muito a opinião das outras pessoas, eu deixava muito que as pessoas diziam pra mim me afetar. Eu levava muito a sério o que as outras pessoas falavam pra mim e não levava a sério o que eu sentia, o que eu queria. Às vezes eu me impunha e tudo, mas eu era muito de deixar pra lá, de me deixar levar pelo que as pessoas falavam. E eu não tinha muita, como é que eu posso falar, muita força de vontade para fazer valer o que eu pensava, o que eu queria. Hoje não. Hoje eu já sou uma pessoa, graças a Deus, liberta disso daí, graças à busca que eu tenho, tô ainda todo dia tendo, que é me desenvolver como pessoa, me tornar um ser humano melhor, para minha família, para as pessoas que eu amo, buscando mais sabedoria, buscando mais conhecimento. Então, quando eu me dei conta do que eu primeiro passo que eu precisava fazer, primeira coisa que eu precisava fazer para eu me libertar dessa manipulação das pessoas próximas a mim, que me fazia sofrer demais, me fazia sofrer muito, me deixava com a autoestima muito baixa, eu sofria porque eu não sabia, eu não queria contrariar as pessoas, eu não sabia me impor, né? Eu tinha muito medo de magoar, eu tinha muito medo de não ser aceita pelas pessoas, eu tinha muito medo de ser deixada de lado, né? Eu não queria de fato desapontar ninguém. Então o que eu fazia? Eu ia sempre ajeitando, eu ia sempre acatando, eu ia sempre aceitando, fazendo coisas que eu não queria, né? Indo a lugares que eu não queria, frequentando ambientes que eu não queria, que não tinha nada a ver comigo, só porque eu não sabia usar uma única palavrinha, pequenininha, e que muda tudo, que é o não. Gente, quando a gente não sabe falar não, o sofrimento vem. É muito sofrimento mesmo. Nas minhas amizades, assim, eu não sabia falar não porque eu tinha muito medo de magoar as pessoas. Eu sofria muito, eu sofria calada, porque eu fazia muita coisa que eu não queria, só porque eu não sabia falar não. E isso é muito sério, isso é muito grave, isso pode trazer consequências gravíssimas para a sua vida. Como eu falei, uma delas era a autoestima muito baixa. E quando a gente tem uma autoestima muito baixa, a gente não se respeita, a gente não respeita os nossos limites, a gente não faz o que a gente gosta realmente, a gente não fica feliz, obviamente, né? Eu me sentia muito frustrada, eu me achava muito feia, eu tinha medo de rejeição, eu cheguei a pensar que ia ser muito difícil eu conseguir um namorado, que ia ser, embora fosse meu sonho mesmo, casar, construir uma família, sempre sonhei desde criança em ser mãe, eu achava muito difícil, porque a minha autoestima era muito baixa. Por quê? Porque eu não sabia falar não sabia me impor, então eu aceitava o que as pessoas falavam, elas decidiam sobre a minha vida, né? Então isso é muito sério. Eu sofri coisas, eu passei coisas assim que muito desnecessárias, hoje eu fico analisando, só porque eu não sabia falar não. Hoje eu sei, aprendi de um tempo pra cá, graças a Deus, e me libertei. Então, muitas vezes você precisa se libertar, você quer se libertar, precisa se libertar de um ciclo que está te trazendo muito sofrimento, te oprimindo muito, e você não tem coragem, porque você não quer desapontar as pessoas.
você tem medo de magoar as pessoas. E às vezes essas pessoas são pessoas muito próximas, às vezes é seu pai, é sua mãe, seu cônjuge, né? Mas não, gente, cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa. Tem a hora do sim, tem a hora do não. Deus dá não pra gente. O não é necessário muitas vezes. O não nos protege de muitas coisas, de sofrimento, como eu falei. Muitos sofrimentos que eu passei na minha infância, na minha adolescência, poderiam ter sido evitados se eu tivesse aprendido a falar não, né? E eu venho de uma família assim muito amorosa, minha mãe muito amorosa, mas eu aprendi isso com ela. Ela tem dificuldade até hoje de falar não para as pessoas. E quando eu aprendi a dar não, comecei a dar não, comecei a desapontar as pessoas, comecei a frustrar as pessoas com o não, porque é necessário, as pessoas começaram a ficar assustadas, né? Teve gente que ficou chateada, teve tias que eu sempre tive um bom relacionamento com a família, sempre busquei ter um bom relacionamento com a família, mas o não é necessário e muitas vezes o não era dito para não desapontar, para não afastar, e eu tomei a decisão de um tempo para cá, amadureci, graças a Deus, eu comecei a usar o não no momento certo, a minha vida mudou. Nossa, mas que paz que eu sinto, que tranquilidade, que serenidade. Claro que as pessoas não gostaram, como eu disse, elas se assustaram, algumas se afastaram, teve tias que viraram a cara para mim, mas e daí, gente? A vida é minha. Eu não estou fazendo mal para a pessoa. Muito pelo contrário, muitas vezes a pessoa, às vezes achando que está me fazendo bem, está me fazendo mal, porque está me impondo uma coisa que eu não quero, está desrespeitando o meu limite, até onde eu quero ir, não está respeitando a minha vontade. Então pare e pensa, o não, ele deve e pode ser dado com amor. Não pense que quando você dá não para alguém, você está desejando mal. Claro que não é esse o objetivo, né, gente? Se você está fazendo isso, claro que você está fazendo errado. Mas o não, quando eu falo, quando alguém me faz um convite e eu não quero ir, eu agradeço, eu falo que não. Eu não quero ir. Não é um lugar, como eu disse nos vídeos anteriores, se aquele lugar, aquele convite que me foi feito é com pessoas que não vão agregar nada na minha vida, se os hábitos daquelas pessoas lá não tem nada a ver com o que eu acredito, com o que eu quero para minha vida, para atingir os meus objetivos, se o tempo que eu vou dedicar àquele convite, aquela saída, aquele lugar que me convidaram para ir, se for roubar muito do meu tempo, que eu poderia estar usando esse mesmo tempo para uma coisa que vai me ajudar a atingir os meus objetivos, que vai me ajudar a adquirir um conhecimento para eu me tornar uma pessoa melhor, a resposta é não. Entende? A gente não precisa ter medo do não, porque se a pessoa ama a gente de verdade, se você está dando não para um amigo, para um parente, para o seu pai, para sua mãe, se você está falando não, você primeiro está tendo amor próprio, você está se respeitando, respeitando os seus limites e mostrando para aquela pessoa que aquilo que ela está fazendo para você não vai te fazer bem. Às vezes a pessoa está te convidando, ela quer te agradar. Aí por isso você não quer desapontar, mas você precisa falar não. E se ela te amar de verdade, se ela te respeitar de verdade, ela vai entender, sabe? Porque quando a gente ama, a gente quer o melhor pro outro, mesmo que a vontade do outro seja contrária ao que a gente está querendo, o que a gente está buscando, né? Então, assim, cada pessoa quer uma coisa diferente na vida. No final, todo mundo quer ser feliz, quer viver o melhor dessa terra, né? Mas o que é bom para um não é bom para o outro. E se a gente tem amor, se a gente respeita o outro, a gente precisa saber ouvir não. E se a gente se respeita, se a gente se coloca em primeiro lugar, gente, abaixo de Deus, você vem em primeiro lugar. É você. Igual aquela orientação básica de quem já fez uma viagem de avião, ou pelo menos você já ouviu comentar se você não viajou de avião ainda, que a orientação ali de segurança, antes do avião decolar, que se tiver algum problema durante o voo, as máscaras de oxigênio vão cair, primeiro você coloca em você. Porque se você não se cuidar, se você não puser a máscara de oxigênio para você conseguir respirar, você não consegue ajudar o outro. Então você não vai pegar a máscara de oxigênio e colocar no outro que você vai morrer. Então cuide de você primeiro para você oferecer o melhor para o outro. Então quando eu me desenvolvo,
Eu estou sendo melhor para o meu marido, eu estou sendo melhor para o meu filho, eu estou sendo melhor para os meus pais, para minha família e os meus amigos. Primeiro é você. Então o não, quando você dá não, um não no momento certo para uma coisa que vai te ajudar, que vai te alinhar a chegar nos seus objetivos, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, você está indiretamente dando amor para sua família, para as pessoas que você ama. Você está dando não para uma coisa que vai te atrapalhar, ao mesmo tempo você está dando sim para você. E se você dá sim para você, você está bem. Se você está bem, você tem mais paciência. Se você está bem, você tem mais amor. Se você está bem, você tem mais saúde, você tem mais alegria. Você é uma pessoa mais agradável. Entende? Então, quando você aprende a dar não para tudo aquilo que não te faz bem, você está indiretamente dando muito mais amor para as pessoas à sua volta. As pessoas são importantes para você, então não tenha medo de dar não. Meu Deus, como eu me sinto livre hoje, como eu me sinto mais em paz, como eu me sinto mais segura. Eu não tenho medo de rejeição mais, eu não tenho medo de ser excluída, eu não tenho medo de desapontar, eu não tenho medo de frustrar. Se aquele não, como eu disse, está alinhado com os meus valores, com os meus princípios, com as minhas metas, com os meus objetivos, eu vou seguir com aquele não adiante até o fim. E quem me ama de verdade, quem me respeita de verdade, quem quer o meu bem de verdade, vai entender. Mesmo que na hora a pessoa se frustre e fique surpresa, ela vai entender, que ela vai ver que você está bem. Se você está bem e ela realmente te ama, é isso que importa para ela. Às vezes ela te fez aquele convite, pediu alguma coisa para você, deu alguma coisa para você, falou alguma coisa para você, achando que aquilo vai ser bom. Quantas vezes a minha mãe veio, muito amorosa. Minha mãe, nós somos muito amigas, desde sempre. E a gente tem uma relação muito bonita, graças a Deus, e muita gente fica admirada, sabe? De ver o nosso relacionamento. E quantas vezes a minha mãe veio me oferecer alguma coisa, me dar alguma coisa, me fazer um convite, me dar uma orientação de uma coisa que eu não queria. Mas ela queria fazer o bem. Na cabeça dela, ela estava fazendo uma coisa boa para mim. E eu falei, não, eu não me interesso por esse curso, eu não quero ir naquele lugar, eu não quero estar com aquelas pessoas, eu não quero ir naquela reunião de família. Por quê? Se eu perceber que aquilo está desalinhado com o que eu decidi para minha vida, a resposta é não. Tudo aquilo que me distancia dos meus sonhos, dos meus objetivos, dos meus valores, a resposta é não. É simples. É essa regrinha que você vai adotar para a sua vida. E você vai ver como que você vai se sentir melhor, como que as coisas vão fluir muito mais, como você vai ver de verdade quem te ama, te respeita, merece sua amizade, seu carinho. Gente, o não é libertador. Deus dá não pra gente, como eu disse. Quantas coisas você às vezes pediu para Deus, Deus não te deu, e lá na frente você viu que era o melhor Ele não ter te dado, Ele não ter permitido aquilo acontecer. Você achou que era bênção, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia que aquilo que você pediu não era bênção, Ele não te deu. Você ficou chateado, você não entendeu, mas lá na frente você viu que foi o melhor. Nossa, graças a Deus que eu não fui naquele lugar. Nossa, graças a Deus que eu não fui naquela viagem. Nossa, graças a Deus que eu não namorei aquela pessoa. Nossa, graças a Deus que eu não emprestei alguma coisa para aquela pessoa, não fui na casa daquele vizinho. No futuro, você lá na frente você viu, não foi? E não foi melhor? Então, não deixe de dar não na hora certa. Ficou na dúvida se aquilo é bom ou ruim para você? Avalie se aquilo, faz essa regrinha que eu faço para mim. Se aquilo está alinhado com seus valores, primeiro. Se aquilo vai te ajudar ou não, aquele lugar, aquele convite, aquela pessoa, vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Você vai às vezes aprender alguma coisa muito bacana com aquela pessoa, ela tem o que agregar na sua vida, ela pode te apresentar pessoas que vão trazer novas oportunidades de negócio para você, novas oportunidades de estudo para você, ou oportunidade de conhecer uma pessoa bacana que talvez você vai namorar e casar no futuro, né? Se não, você não deve ir. Essa pessoa vai roubar um tempo, esse tempo que eu vou dedicar à pessoa, ela vai ser um tempo que vai ser roubado, que eu poderia estar me aperfeiçoando como ser humano, lendo um bom livro, lendo a Bíblia, descansando, que descansar também faz parte.
do seu desenvolvimento pessoal, para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa cansada, estressada, sem energia, energia muito baixa, muito irritada, não come direito, não dorme direito, é uma pessoa super desagradável. Então, se você também está perdendo seu tempo, dedicando demais a alguma coisa e não está descansando, também você está fazendo errado. Então, pare e pensa nessas 3 coisas. Essa pessoa está alinhada com os meus valores, ou esse lugar, ali eu vou dedicar um tempo que vai ser útil ou vai ser fútil? Eu vou aprender uma coisa bacana ou eu vou estar desperdiçando meu tempo deixando de descansar? Pronto, faz essa análise rapidinho ali, você vai saber, claro, sempre colocando Deus na frente, pedindo sabedoria e discernimento, né? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se a partir de agora você vai começar a dar não quando precisar, vai se sentir livre, liberta, tranquila com isso. Se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com alguém que precisa aprender a falar não, para se sentir melhor, mais segura de si, para tirar coisas ruins do seu caminho, pessoas ruins do seu caminho também. Já compartilha, se inscreve no canal e beijo. Acompanhe os outros vídeos que eu tenho aqui para a gente se tornar uma família bem forte de pessoas que estão buscando desenvolvimento para ser melhor para as pessoas que a gente ama. Um beijo, fique com Deus.